O que acontece aqui, se no caso de Mônica, João já está preso, aqui acontece uma história de uma menina de 17 anos. Ela, 17 anos, e ele, 23. Põe a foto, por favor. Rosiana é estudante, ela começa a namorar com o Carlos, de repente vão morar juntos. Carlos tem um hábito, escrever cartas. As cartas começam como cartas de amor. De repente, ele passa. O que ele põe no papel não é o que ele faz na vida real. Ele começa a ter ciúme da menina a um tal ponto que ele chega a amarrá-la em casa, trancá-la em casa. Ela disse, caramba, não dá para mim. Mal 18 anos, já estou nessa situação, vou terminar. As cartas de amor passam a ser cartas de ameaças. Exatamente. E as ameaças vão ganhando cada vez mais um tom pesado, até que ele promete terminar com a menina. Naquele dia, ela ia sair. Ela vai encontrar com a mãe. No caminho, ela dá de cara com Carlos, de uma história que começa assim. É pelas cartas que Carlos demonstra o que sente por Rosiana. No começo, são cartas cheias de amor. Mas agora, as cartas têm outro propósito. Os textos desmascaram a personalidade violenta do homem que está prestes a matar. Rosiana é a namorada de Carlos. Há um ano, eles estão juntos. E há um ano, Rosiane tem que aguentar os ataques de ciúmes dele. Mas você tá de saco cheio, mas olha, você tá toda aí à vontade, toda bonita. E eu, como é que eu fico? Pra mim não dá mais. Até que a estudante decide terminar o namoro. Aos 17 anos, quer mais é curtir com as amigas. Curtir hoje, sair. Pra onde, gente? Bebendo sair. Mas Carlos não aceita. E é justamente aí que Carlos aposenta o lado poeta e passa a usar as cartas para ameaçar. Ele passa horas e horas na cozinha escrevendo. Quando Rosiane recebe as cartas, lê em silêncio e não conta nada para os pais. Os dias passam e as ameaças não param, cada vez mais intimidadoras. Até que na última carta, Carlos deixa claro. Vou acabar com você. De hoje não passa. É sexta-feira. A noite chega e a garota vai até a escola encontrar alguns amigos. Fotinha, nossa, como vocês são bonita. Você também. Enquanto Rosiane tira foto com uma amiga na porta da escola, Carlos então aparece. Vem aqui, eu quero falar com você. Com uma faca escondida, ele se aproxima e cumpre o que prometeu na última carta. O agora assassino foge e começa a planejar onde se esconder. A ideia de Carlos é pedir para a família arrumar um motorista para levá-lo até Brasília. Ele pega o telefone e liga para a casa dos parentes. Eu preciso de um carro, eu preciso sair daqui. Como combinado, Carlos vai até uma estação de metrô e espera. Um carro chega. O motorista abre a porta para o assassino em fuga. Vai me levar? Bora. Carlos entra no carro, mas não vai muito longe. Alguns metros depois, o carro é cercado por duas viaturas de polícia. O homem que dirige o carro, que de motorista não tem nada, algema Carlos. Era uma emboscada. Agora o assassino que adora escrever cartas vai ter tempo suficiente para aperfeiçoar a letra. O sonho transformado em pesadelo.
No dia em que a jovem de apenas 17 anos mudou-se para esta casa, o destino dela também se transformou, e para sempre. Ela jamais imaginou que o homem que um dia disse amá-la seria capaz de cometer tal atrocidade. Cara, você não suportou o final da relação? O que aconteceu? Não, ela me traiu. Por isso você resolveu matá-la? Não é que eu não suportei, né? Na hora, vi a imagem lá, não aguentei, né? Que imagem? Dela me traindo. Para a polícia, ele está mentindo. É muito frio, ele é muito calculista. E quando nós prendemos na Vila Carrão, na madrugada, ele estava totalmente com um capuz na cabeça, ele sabia que ia fugir. De volta à manhã do crime, 9h40 da manhã, sexta-feira. A menina vai à escola onde estuda. Está com a mãe, que é inspetora de alunos. As duas aparecem no canto direito do vídeo, gravado por câmeras de segurança. Repare, a mãe de Rosiane sorri. Está visivelmente animada. Mas a garota mantém a cara fechada. Demonstra preocupação. A estudante tinha acabado de receber esta carta. São ameaças do ex-namorado Carlos Henrique. Veja o trecho. Se não vai ser minha, não vai ser de ninguém. O plano de matar do ex-namorado se aproximava. Acabou com a vida da minha família. Eu não tenho nada nesse mundo. Sou humilde, como vocês podem ver. A minha riqueza é meus filhos. E era ela uma menina boa, uma menina estudiosa. Rosiane Aparecida Matos estava apaixonada quando decidiu ir morar com o homem violento que se escondia atrás da face serena. A garota de fato não sabia quem era Carlos Henrique, até o dia em que ele se revelou. Amarrou com a mão assim, deitou na cama, mandou ela deitar na cama e amarrou ela com a mão assim. E essa não foi a primeira vez. Não há muro alto, cães, guardas armados. Mas aqui, na casa simples, de número 108, no meio de uma pequena viela da comunidade, a casa se transformou em uma verdadeira prisão. A jovem de 17 anos passou os piores momentos da vida dela bem aqui, sob o mesmo teto do homem que um dia disse que a amava. Carlos Henrique torturou a jovem de 17 anos dentro desse pequeno cômodo, uma casa simples que os dois alugaram por R$350. Na maior parte do tempo, ela foi aprisionada neste local. Foi amarrada com cadarços de tênis e até com um cinto. Fato que aconteceu exatamente uma semana antes do assassinato. Naquele dia, ela foi colocada em cima da cama. Recebeu golpes no rosto desse homem violento que esteve com ela por mais de um ano. Sem saber de nada, a família também foi refém da situação. Até o dia em que a garota sentou-se com a mãe e revelou toda a verdade. As armas, ela falou para mim que não estão guardadas aqui, estão guardadas longe, que ele sabe onde está. Diante do marido que virou inimigo dentro de casa, a menina se viu acuada. A reação foi de tristeza e medo. Reflexo que pode ser visto nas imagens da escola. A sala dela é esta aqui, no segundo andar. Faltava pouco para a garota começar a se preparar para a faculdade. Carlos não aceitava o fim do namoro. Relação que acabou no dia em que a mãe dela descobriu toda a verdade. Ela pegou e contou que ele judiava dela e falou que se ela largasse dele, ele matava ela. Porque se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. Rosiana voltou a morar com a mãe e passou a ser perseguida pelo ex-namorado. Naquele dia, pessoas contaram para vocês que viram como foi o passo a passo, porque ele estava esperando ela. Como é que foi? A turma aqui estava falando que ele subiu aqui à tarde. Entende? Nesse caminho que nós estamos fazendo. Nesse caminho que nós estamos fazendo. Só que ninguém foi avisar a gente lá embaixo, porque se tivesse ido avisar, a gente segurava, né? O colégio tinha organizado, naquele dia, uma reunião de pais. E Rosiana seguia para ver a mãe que estava lá. Era final de tarde quando a jovem se aproximou dessa escola, colégio em que trabalha a mãe dela. O encontro estava marcado com a mãe há algumas horas. Por volta de 6h40, ela desceu a pé a rua onde mora para chegar até aqui. No instante em que se aproximou dessa escada,
onde fica a entrada do colégio, deu de cara com o ex-namorado. Carlos Henrique, segundo testemunhas, estava altamente violento. Ele estava com uma faca na cintura. Obrigou a garota a seguir para o ponto de ônibus, que fica bem aqui. Os dois, então, subiram em um ônibus parecido com esse. A partir do instante em que ele e ela passaram daquela curva, a garota já não tinha mais chances de escapar. Carlos Henrique tinha uma faca de açougueiro na cintura. Você estava com a faca por quê? E a faca? Como eu disse, estava sendo ameaçado. Por quem? Pelos parentes dela. O ex-namorado ciumento acha que não vai ser preso. E há mais bilhetes ameaçadores. Agora veja este. Você escolheu isso, ele escreve. Na escola, a mãe não imaginou que a filha estivesse naquele instante nas mãos do assassino. Estava escuro quando o ônibus parou. Os dois desceram neste ponto de ônibus. Na sequência, o rapaz tentou arrastar a menina para este terreno, mas não conseguiu. Foi no instante em que ela atravessou a avenida e correu para cá. Tentava buscar ajuda neste centro educacional. Mas foram alguns passos apenas até o local, bem aqui, onde ele conseguiu recapturá-la. As facadas foram dadas logo em seguida. A menina ainda conseguiu subir esses degraus, mas caiu neste ponto, onde foi novamente atacada por Carlos Henrique. Estando aqui, em frente ao Céu Alto Alegre, que fica na zona leste de São Paulo, dá para entender por que Carlos Henrique se deslocou para cá. A investigação aponta que a intenção dele era outra: esconder o corpo da jovem bem aqui, neste terreno baldio que está do outro lado da rua. As imagens registradas no velório e no enterro são fortes. A mãe acompanha o corpo da filha lacrado no caixão. Essa mãe jamais vai esquecer tal imagem. Até ali, o assassino estava solto. Planejava escapar para Brasília e pressionou amigos para que um carro fosse arranjado. A polícia descobriu e interceptou os diálogos. Colocou policiais disfarçados para seguirem quem ajudava Carlos Henrique. A ação foi rápida. A emboscada feita pela polícia aconteceu bem aqui, durante a madrugada, nesta estação do metrô que está na zona leste de São Paulo. Poucas horas antes, Carlos Henrique havia combinado um encontro bem aqui. Tudo isso para fugir de São Paulo. O que ele não imaginava é que o homem que estaria ao volante seria um policial à paisana. No instante em que desceu aquela escada, Carlos imaginava que tudo estava perfeito. Quando entrou no carro, imediatamente foi cercado por 5 policiais que estavam em 2 viaturas. O assassino não teve como escapar. Carlos Henrique continua preso nesta delegacia. Isso porque a investigação avança. Segundo o delegado que comanda o caso, ele planejou cada detalhe do assassinato durante a semana em que esteve separado da ex-namorada de 17 anos. E mais do que isso, a Polícia Civil de São Paulo segue uma linha que aponta que Carlos Henrique talvez seja um grande traficante, perigoso e conhecido aqui, da zona leste de São Paulo. O criminoso manipulou a menina e a família dela. Veio, me pediu ali namoro, como todas as pessoas fazem, pediu namoro, se podia namorar com ela em casa, que queria namorar com ela sério. Ninguém conseguiu ver quem ele era de verdade. Pra mim, cadeia era pouca pra ele. O cara desse não pode viver no meio do ser humano, não. As imagens de câmeras de segurança da escola em que Rosiane estudou desde criança são as últimas dessa menina que sonhava um dia ser veterinária. Rosiana queria salvar os animais. Não conseguiu salvar a si mesma, do lobo em pele de cordeiro. Eu espero que ele apodreça na cadeia, porque ele tirou a vida de uma inocente, ele acabou com a minha família.